E cristãos, digamos assim, têm uma mania de beber, tomar um porre de vinho na Semana Santa. É claro que a gente sabe que não é verdade, mas tem algum fundamento, se cristão ou não cristão, o fato de beber o vinho, será que é por causa que Jesus deu vinho, né, o seu sangue em forma de vinho para os seus discípulos? Tem algum fundamento teológico isso, Oséias? Olha, o vinho ele tem todo um sentido profundo na Bíblia, né? O vinho é símbolo da alegria, é símbolo da presença do Espírito Santo, é símbolo da aliança matrimonial, tem um sentido bem teológico. Porém, você não pode usar um símbolo teológico para usar isso como desculpa para pecar. Então, por exemplo, Semana Santa é uma semana onde a gente treina muito a abstinência e treina muito também os nossos sentidos, ou seja, eu tento evitar tudo aquilo que me dá prazer excessivo. Então eu vou evitar a cachaça, eu vou evitar qualquer bebida alcoólica. E o vinho, pode ter vinho à mesa? Pode. Porém, a questão é, o vinho me domina ou sou eu que domino o vinho? O que a gente vê no Brasil, infelizmente, é o vinho dominando as pessoas. A pessoa se embriaga e fala assim, não, aqui é o... E ainda brinca. Pior que isso é blasfêmia, viu? Não, eu vou tomar porque é o sangue de Cristo. Isso é blasfêmia. E se você é católico e faz isso ou fez, se confesse, porque isso é muito grave. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É um pecado contra o segundo mandamento. Você ficar brincando que vai tomar vinho porque é o sangue de Cristo. Isso é blasfêmia e é um pecado contra o segundo mandamento. Então tenha esse cuidado. Primeiro, às vezes a gente até entra em debates no WhatsApp sobre esse negócio de bebida. Um tempo desse, uma 2 semanas atrás, entraram sobre isso. Aí falaram assim, não, mais bebida é pecado e acabou a história. Não. A bebida alcoólica, o beber, em si não é pecado. Só que quem está escutando agora talvez só decore essa parte. Parece que o diabo toma conta do ouvido da pessoa e ela só decora isso. Beber não é pecado. Esquece e continua ouvindo. Beber, somente beber uma bebida alcoólica, tipo, um pouquinho de vinho, um exemplo, né? Ou um pouquinho de outra bebida, é pecado? Não. Mas a questão é, a embriaguez é pecado. Por exemplo, eu sei que não é pecado, mas eu, às vezes, bebo alguma coisa? Não. Porque a minha família foi toda desestruturada por conta da bebida. Então, em reparação a isso, eu procuro evitar a bebida. E o Brasil inteiro é emergido no alcoolismo, né? Infelizmente. É uma droga lícita, mas que tem destruído tantas famílias. Então, por que eu não vou beber? É porque é pecado? Não, porque tem coisa melhor para fazer. Então, a bebida, ela tem um sentido na Bíblia teológica? Tem. Então, beber vinho na Semana Santa pode? Pode. Embriagar-se pode? Não. Nunca. Nem na Semana Santa, nem qualquer outro dia. Porque toda semana, ela, de fato, ela é santa. Nessa, nós elegemos com esse nome porque nós fazemos memória de forma mais forte da paixão de Cristo, né? Então, cuidado com o excesso de vinho. É tanto que as pessoas esquecem tanto isso, que a semana que morre mais gente de acidente de carro é na Semana Santa. Mais do que em outro feriado qualquer. Por quê? Inclusive carnaval. Isso. Santa Teresa já fala o seguinte, quando o homem não medita e não reza, ele se assemelha aos animais ou aos demônios. E o homem, infelizmente, ele começa a beber como se fosse um animal, de forma descontrolada, né? Mais, e destrói o bolso, destrói a família, destrói a si mesmo e destrói a sua alma, por conta de uma maldita bebida. Então, cuidado. Será que o tempo que você tem com a sua família é mais importante ou é menos do que uma bebida alcoólica? Divertir-se um pouco com os amigos é mais importante do que estar com Deus? A Semana Santa para você e para mim é um feriado ou é um momento de encontro com Deus e de conversão? Se é apenas um feriado, me perdoe, mas o paganismo aí já está reinando. E lugar de pagão não é no céu. A gente tem que mudar de direção. Nós não queremos ir para a perdição, né? Às vezes, então, eu errei a semana toda. E eu quero ver uma semana diferente essa semana. Então, é tempo. Ainda há tempo, né? Muito bem. José Oliveira, que estamos colocando ideias. Eu vou para mais uma.
sobre a questão do jejum na Semana Santa, né? A igreja fala, né, que pelo menos deve-se guardar a quarta de cinzas, né, e a sexta-feira da paixão. Não é isso que o catecismo fala? Então, sobre esse jejum, Dom Henrique falou que a gente deve evitar uma refeição completa. Você pode explicar um pouco mais sobre o jejum da Sexta-feira Santa? Pronto. O quarto mandamento é jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, isto é, na quarta-feira de cinza e na Sexta-feira Santa. Esse é o mandamento, o quarto mandamento. O Código de Direito Canônico, ele nos orienta que toda Sexta-feira Santa, em memória da paixão de Cristo, a gente também se guarde de comer carne. E a Igreja permite, em cada país, que as conferências episcopais dos bispos possam legislar e orientar acerca disso. Por exemplo, a CNBB pode legislar a respeito disso, aqui no Brasil, né? Como orientar essa questão do jejum toda sexta. Então, a pessoa pode, por exemplo, por algum motivo, acabar comendo carne e fazer uma penitência no lugar da abstinência de carne. Mas vamos para a Semana Santa. O que seria o jejum correto? Antigamente, se passava os 40 dias sem comer carne. Depois, começou a não comer carne na quarta-feira, toda quarta da quaresma e toda sexta. E agora, de forma obrigatória mesmo, para valer, na quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Como deve ser feito o jejum? Existem vários tipos. O jejum oficial mesmo é o seguinte: você só come uma refeição no dia, você come mais 2 pequenas refeições, que juntando essas 2, dê só uma. Por exemplo, eu lancho, eu vou almoçar e eu lancho à noite. Só isso. Ou então, se for uma janta bem leve mesmo. Então, uma refeição completa e 2 refeições pequenas. Esse é o jejum normal. Há pessoas que conseguem fazer o jejum a pão e água. Há pessoas que conseguem fazer o jejum só de líquido, não vitaminas, líquido. E há pessoas que conseguem fazer o jejum só com água mesmo. Isso vai depender muito da saúde da pessoa, do treinamento. Não adianta nada você fazer um jejum dessa forma e passar o dia brigando em casa com raiva, a gastrite atacando, com dor de cabeça e dando coisa em todo mundo. Você tem que fazer um jejum que una o jejum à caridade. Por exemplo, o Anderson vai fazer o jejum, aí ele passa o dia todo com raiva da Nádia, brigando com ela porque está com fome. Não, ele deve fazer um jejum que dê para ele fazer e que ele não deixe de viver a caridade. Ele viva a penitência, mas viva também a caridade para com aqueles que o cercam, né? Fala-se que não seria correto jejuar na sexta-feira, porque a carne que você deixa de comer na sexta, você vai comer no sábado ou no domingo. Existe alguma veracidade em relação a isso? Não, porque assim, a gente pode perguntar onde é que está na Bíblia não comer carne. Primeiro, cuidado com essas perguntas onde está na Bíblia, né? Se a igreja manda, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, se a igreja manda, é Cristo que está mandando através da igreja. Então, se a igreja convida toda a comunidade, todo o povo de Deus, a fazer memória e a fazer abstinência de carne na sexta-feira, não importa se você no outro dia vai comer carne, vai comer caviar, vai comer do bom e melhor. O interessante é o seguinte, né? Santo Afonso, São João Crisóstomo também fala o seguinte: você deve ter o cuidado para ser moderado. Porque, por exemplo, eu faço um jejum terrível hoje, aí amanhã eu como para descontar. Esse jejum é válido? Não, porque a motivação é apenas viver um dia, mas não sacrificar-se por Deus. Porque se é só viver aquele dia e você já fica pensando no outro, não existe mortificação nenhuma, existe gula. Só que é uma gula que eu refreiei por um instante e depois ela me dominou. São Francisco de Sales falava, né? A gente come para viver, a gente não vive para comer. Então, o sentido do jejum é esse. Não, aí eu vou guardar aqui esse quilo de carne, como eu já fiz uma vez, né? Não, eu vou esperar chegar depois de meia-noite e eu como a carne. Esse é o pensamento pagão que eu tive, né? Porque é um pensamento guloso, é um pensamento animalesco, né?
Ah, vou esperar da meia-noite porque não é mais pecado. É um legalismo muito grande. E eu já passei por isso também. Então, cuidado com esses legalismos. Tem um sentido espiritual as coisas. Eu posso deixar de comer, como teve um amigo meu, que eu não vou dizer o nome para não perder o mérito, né? E saiu atrás para dar almoço a alguém na rua. E isso é o sentido do jejum também. Eu jejuo para dar para o outro. Mas se eu não der para o outro, pelo menos você se mortificou. E oferece em oração ao outro esse jejum. Ok.